Good afternoon, everyone. Boa tarde. Antes de começarmos, algumas palavras em inglês. Good afternoon, friends. Thank you for being here. We are very excited that you have made your way here. This is a special programming and during COVID times, and because of that, we are doing it in Portuguese, but we will have another opportunity to have more speakers speaking in English in the near future. So just a reminder that this broadcast today will be exclusively in Portuguese. Boa tarde, amigos da Califórnia e de todo mundo. Estamos muito felizes de tê-los conosco hoje aqui para mais uma excelente palestra do nosso querido Alberto Almeida. Estamos só lembrando que você pode seguir essa palestra por vários canais da internet, mas em verdade gostaríamos também de agradecer a sua presença hoje aqui conosco e mandamos um abraço direto da Califórnia a todos que estejam nos ouvindo. Vamos adiante com nossa programação, pedindo que nosso amigo Cláudio, aqui da Associação Espírita da Califórnia, nos diga algumas palavrinhas. Boa tarde, pessoal. Boa noite no Brasil, se você estiver acompanhando do Brasil. Eu gostaria de introduzir o Dr. Alberto Almeida. O Dr. Alberto Almeida se envolveu no movimento espírita muito jovem, fazia parte da juventude do Centro Espírita Ivon Costa, e hoje, além de colaborar com a União Espírita Paraense, ele é diretor da Associação Médico Espírita do Pará, e Jardim das Oliveiras. Ele realiza palestra espírita desde os 17 anos, já escreveu diversas obras, e na parte profissional é médico clínico geral e homeopata, terapeuta de família e transpessoal. Em face de sua formação, trabalha nas seguintes áreas: terapia regressiva, vivências passadas, psicologia transpessoal, dinâmica de grupos e terapia familiar, entre outros. E além de se dedicar ao espiritismo, ele também trabalha numa obra muito interessante, que é o Jardim das Oliveiras, né, que é uma organização sem fins lucrativos que atua na Amazônia, ajudando as pessoas. É um movimento, como eu disse, totalmente sem fins lucrativos, e o objetivo deles é o desenvolvimento da qualidade de vida e autonomia econômica e social das famílias que vivem em condições de vulnerabilidade na Amazônia, né? Principalmente no momento que a gente vem passando com o Covid. É um trabalho muito bonito e que ajuda muita gente, tá legal? E então, com isso, chamamos o Dr. Alberto Almeida. Olá, amigos! Quanta alegria de poder compartilhar ao lado do Cláudio e do Daniel, com toda a equipe de trabalhadores que compõem o grupo de trabalho da Califórnia, e poder dizer da minha alegria aqui do Brasil de poder trocar reflexões nesta noite, compartilhando um tema de atualidade e cuja necessidade de reflexões ela se impõe como uma necessidade emergente e também bastante atual. Gostaria de, portanto, saudar os amigos, deixar o meu abraço terno nesse início de noite e final de tarde na Califórnia, e poder dizer de que hoje é um dia especial, porque o mundo aldealizado, miniaturizado através das comunicações virtuais, nos ensejam poder trocar afeto, reflexões, carinho e, acima de tudo, vínculos que nos fazem mais fortes. Allan Kardec haveria de indagar em O Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, sobre o que seria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família. Os Espíritos responderam: seria uma recrudescência do egoísmo. A resposta sintética, ela segue-se a uma questão anterior que propõe de que o lar ele é uma expressão da lei da natureza. Como a lei da gravidade, o lar, a composição do lar, ela está subordinada do ponto de vista moral à mesma lei divina, natural
que a lei da gravidade, e de que é em função do lar que os laços da sociedade, dos grupos sociais, se tornam mais apertados. Portanto, se o lar tem essa função, e na pergunta do codificador, se houver o relaxamento dos laços de família, os espíritos respondem que seria a recrudescência do egoísmo, aí está um ponto fundamental num tempo de transição planetária que nos suscita algumas reflexões. Quando um organismo, um sistema, ele não está bem, advém sinais, sintomas, caracterizando que há uma necessidade dele ser revisitado, a necessidade dele ser revisto, porque ele começa a apresentar algumas características denunciando que ele não está atendendo a demanda, não está atendendo os seus fins. Isso, mais ou menos, do ponto de vista sistêmico, que se estabelece em nível de mundo na atualidade. O mundo faz o movimento de parada, faz uma pausa, mas não é uma pausa voluntária, é uma pausa imposta pela natureza. É uma pausa que leva as pessoas todas para um ponto de introspecção. Há uma interiorização mundial. E essa pausa, curiosamente, é determinada não por um país, o que se poderia esperar, no enfrentamento com uma outra potência econômico-bélica, mas não é um confrontamento de nações ou de duas potências mundiais. Ela advém de algo impalpável, não visível, não tocável, não visto, não sentido do ponto de vista dos sensórios, posto que é tão pequeno o coronavírus que ele só pode ser entrevisto pela microscopia eletrônica. E ele é tão pequeno que ele sozinho ele não dá conta dele, precisa de uma célula para poder se multiplicar. Portanto, é dessa dimensão que vem um chamamento para o mundo. A natureza faz com que as nações silenciem por um momento os seus confrontos ideológicos. Fazem com que toda a sua belicidade, a sua beligerância, seja transformada, do ponto de vista da indústria, para um outro tipo de armamento, que é a defesa da vida dos seus próprios cidadãos e num apoio aos outros que lhes são congêneres, a outros países irmãos ou não, aonde a miséria da dor humana, aonde a fatalidade vital da desencarnação, ela impõe, numa certa medida, um silêncio ideológico e abre um espaço para uma solidariedade até entre nações que se postam como inimigas, para um ajuste, um aceno ou um gesto de solidariedade. Tal é a magnitude de um processo como esse. É verdade que essa peste, esse flagelo, ele não é nem de próximo, nem chega a arranhar o último que nós tivemos em nível mundial. Mas para o avanço da medicina, da tecnologia diagnóstica e dos medicamentos, ele é assustador e ele é pandêmico num processo de velocidade que nós ainda não tínhamos visto em nenhuma outra peste em face dos meios de transportes, da velocidade da multiplicação com que as pessoas se deslocam. De repente, o mundo, em tão pouco tempo, em menos de 3 meses, ele se verga, ele se ajoelha, por assim dizer, numa impotência, porque não tem condições ainda, gabarito, para destruir um vírus. E a sucessão de desencarnações e de mortes sugerem humildade para aqueles que coordenam as nações e, especialmente, para aqueles que chefiam os trabalhos no campo sanitário e da saúde.
no campo da pesquisa, no campo médico. É assim que nós observamos um mundo paralisado. Um mundo que, numa certa medida, apresenta-se, através dessa pandemia, como alguém que está sendo convidado a olhar as suas entranhas. Então, é o mundo sendo chamado a se rever, a forma como a gente se reorganiza ou se organiza. Não faz muito tempo, lá no 11 de setembro, quando a virada do milênio se estabeleceu, que as Torres Gêmeas chamaram a atenção na beligerância do mundo e nos processos ideológicos, quando as corporações foram alcançadas no World Trade Center, e ali, numa grande metáfora para o mundo, Nova York simbolizava a ferida narcísica do mundo, que precisava se olhar o mundo enquanto mundo, nesse debate ideológico, político, econômico, social. Mas parece que isso não foi suficiente. E agora veio o coronavírus e nos sugere um tipo de reflexão cujo inimigo não tem território. Não é uma nação propriamente dita. E esse processo, ele vem como também uma metáfora de um sistema que colapsou, de um sistema que precisa ser revisto, de uma ordem que precisa de um reordenamento. Mas o que é que compõe o mundo? O que é que compõe as diversas sociedades, que compõem as nações? Nós somos chamados a perceber e a entrever que nós não nos entrincheiramos dentro das nossas nacionalidades, nós nos entrincheiramos dentro dos lares. Porque o lar é essa unidade básica, esse sistema que faz parte do grande sistema mundial, que compõe a sociedade, na linguagem dos espíritos, e é ele que também, quando não está bem, a exemplo de uma célula do grande organismo, ele também precisa ser revisto. É o lar que, não bem alinhado, se multiplica com outros lares numa desordem, como se fossem as células cancerígenas, que trazem, mediante motim, a chamada de atenção para uma organização global que não está bem. Então, o mundo não está bem, numa certa medida, pelo reflexo daqueles que somos, em última instância, ou em penúltima instância, o lar. Porque o lar é essa micronação, esse micromundo, que tem uma governança que não está escrita no papel, mas essa constituição está na cabeça e nos corações daqueles que compõem a formatação do lar. Pais, na relação com os filhos, compõem leis que, mesmo que eles desencarnem, essas leis continuam. Os filhos, às vezes, estão anciãos e ainda estão obedecendo aquelas leis que foram colocadas lá atrás e que não foram revogadas. Tal é a força que tem a dimensão do lar. Então, se o mundo está ruim, é porque entrou em colapso, é porque o lar também não deve estar tão bem assim. Porque se os lares estivessem bem, naturalmente que o mundo deveria refletir-se, como disse os espíritos Allan Kardec. As famílias compondo laços sociais adequados, elas repercutem para os outros grupos sociais, compondo as nações, compondo os países, e essa organização, portanto, em nível mundial, se faria mais diplomática, mais solidária, mais fraterna. Mas por que o lar não está bem? O que acontece com o lar, por assim dizer, que contagia o mundo? Pelo que ele não funciona bem. Então é necessário considerar que, se as sociedades refletem enquanto sistema adoecido, o lar adoecido, por sua vez, traduz, reflete o sistema de mundo do indivíduo, que também não está bem. Então, já que o lar é composto de micromundos, que somos nós, indivíduos, espíritos reencarnados, quando nós não estamos bem, nós não conseguimos modelar um lar adequado. E se esse lar não está bem, ele o faz, por consequência, uma modelação inadequada para os outros grupos sociais. Então, há um fio que permeia o que acontece no mundo,
o que acontece no lar e o que acontece em mim. Então, a reflexão que precisamos, nesses dias, fazer é o que está acontecendo com o mundo que está refletindo a nossa realidade doméstica, que está traduzindo a minha realidade interna. Essa é a pergunta que não quer calar. O que acontece que está mundializado, que traduz o meu território doméstico e que fala da minha inserção nesse território? Então, numa boa medida, nós poderíamos avaliar pelo que esse mundo parou, pelo que o lar está sendo chamado a parar numa introspecção doméstica, num movimento que é de quase aprisionamento para alguns, porque muitos de nós estávamos levando uma vida de tal modo projetada para fora de nós mesmos e dos nossos, que quase nós não comparecíamos aos nossos lares. Uma ou que outra refeição, uma noite, às vezes um fim de semana, um dia na semana. Então, não porque a demanda externa fosse tanta, às vezes é porque a gente multiplica essas demandas, porque o lar, ele revela-nos, ele nos enquadra, ele nos avalia, ele nos dimensiona. E se a gente não está bem com a gente, a tendência é buscar o mecanismo de escape. Então, o lar que não briga porque as pessoas não se encontram, ele não está bem. Ele está apenas usando uma estratégia para se manter ecologicamente em nível precário, sobrevivendo, não vivendo. Ele está sobrevivendo. Então, a pandemia para o mundo e prospecta as pessoas para o lar. E com isso, para que elas se entreolhem, para que elas estabeleçam a difícil arte da convivência. No Brasil, houve um aumento de 15% das agressões domésticas dos homens pelas mulheres. Porque quando falece o diálogo, a diplomacia, vem a guerra. Falece o diálogo, vem a força. Então, pelo que tem aumentado a violência? É porque nós somos convidados ou intimados a viver num espaço que nós não damos conta. Não é que nós não damos conta do outro, é que a gente não dá conta da gente. Na relação com o outro, isso se revela como conflito. Então, há que se fazer uma parada reflexiva, deixando um pouco o mundo como uma consequência e, olhando o mundo para nos vermos, percebermos como é que nós estamos nessa inserção doméstica, como é que está o nosso lar. Em que medida a proposição que permeia-nos e que se espraia para o mundo revela postulados das leis naturais que devem viger, compondo relações altaneiras, profundas, graciosas, evolutivas. Então, é isso que talvez nós precisamos fazer uma reflexão. Então, o mundo, ele tem um funcionamento que está traduzindo uma realidade interior que traduz uma dinâmica própria, centrada muito no ego. E por isso a resposta dos espíritos foi recrudescência do egoísmo, a doutrina do ego. Não é que o ego seja mal, o ego é o centro que comanda a nossa vida psicológica. É o eu humano que governa a nossa vida psíquica. Mas nós não somos só humanos, nós somos espíritos reencarnados. Porque se vivermos só em nível de ego como humanos, nós podemos viver muito bem a dimensão do materialismo e do ateísmo consonantemente, e podemos viver uma vida quase igual à dos animais, com a diferença que nós temos racionalidade, temos algumas outras categorias que nos compõem, mas condenados à morte, à destruição. E aí esse paradigma, esse modelo, ele nos é encarcerante. O materialismo, ele é encarcerante quando ele se associa ao ateísmo. Então, a recrudescência do egoísmo, ela traduz esse relaxamento dos laços de família que temos vistos na atualidade, que reflete o quanto nós estamos mais centrados no ego ou no Cristo interno. O quanto nós estamos nos vendo só como homens e mulheres
ou o quanto nós estamos nos vendo como espíritos encarnados, que faz a inteira diferença. Sermos homens e mulheres, ainda que dispondo de uma religião, fazendo uma jornada espiritual, é diferente de sermos espíritos fazendo uma jornada humana. É diferente. Eu vou repetir, que parece um jogo de palavras, mas não é. Uma coisa é ser humano e fazer uma jornada espiritual cultivando uma religiosidade. E outra coisa é me ver como espírito fazendo uma jornada humana. Ou seja, como humano, eu estou me desenvolvendo na minha dimensão espiritual. Esse modelo, ele é completamente divergente um do outro. Porque um centra-se no humano, no ego, e o outro se centra na transcendência, no espírito. E na linguagem kardeciana, evocando o Livro dos Espíritos, lá na questão 88, quando os espíritos caracterizam Allan Kardec, o que é que somos, ele fala de que nós somos luz, pegando a luz como uma metodologia de comparação. Somos clarão, centelha. Foi o que os espíritos disseram a Kardec, para caracterizar a nossa excelência de composição na nossa dimensão essencial. Então, se eu não estou vivendo alinhado desse lugar, para me expressar egoicamente, se eu me reduzo apenas ao ego, negando a minha excelência interior, a minha essência, então eu estou desconectado de mim, na visão, na perspectiva espírita, eu estou perdido de mim mesmo. Eu estou vivendo como um homem que nasceu e vai morrer. Simplesmente isso. E aí eu sou convidado, intimado, estimulado, fomentado a viver o ego nas suas dimensões egoísticas, nas suas dimensões ególatras, nas suas dimensões, né, de egocentramento, na egoesclerose que se estabeleceu no mundo como uma grande patologia. Então, os valores que nos sustentam nesse caminho têm sido a matéria, tem sido o consumo desenfreado, a consulomatria, a sexualidade, o sexo pelo sexo, é o uso um do outro nas relações afetivas sexuais. Nós temos caminhado aí, nessa perspectiva, desconsiderando a emoção e procurando ser os centros de inteligência, né? Todo lugar, todo país tem que ter um centro de inteligência para vigiar quem vai nos atacar, quem pode subverter, quem vai fazer uma revolução, quem é que está traindo. É o centro de inteligência. Não tem um centro de amorosidade. Não tem um centro do sentimento. Então, esse modelo ele está centrado numa inteligência, que é um valor humano notável, mas que não é suficiente sozinho. Porque a inteligência me faz a bomba atômica. Nada obstante, tenhamos feito a descoberta do átomo para usar a bomba para abrir espaços nas rochas, para fazer a permeação dela e compormos as estradas, os metrôs, os trens, mas nós usamos essa mesma inteligência que faz do avião como transporte para jogar do avião as ogivas nucleares. Então, a inteligência por si mesma, ela não é suficiente. Então, temos um mundo tecnológico, inteligente, virtual, grandioso do ponto de vista dos transportes, que avançou muito do ponto de vista material. Nós nunca conseguimos tanto avanço nas últimas décadas do ponto de vista da ciência, da tecnologia, da cibernética, da informática, como nós, se juntássemos todos os milênios anteriores. Esse processo galopante do homem. Então, houve um modelo que foi se estruturando em cima do ego, e o ego, egoisticamente, ele perverte, ele subtrai, ele passa o outro para trás, ele vê só os seus interesses, não só em relação aos outros estranhos, ou as pessoas que passam na convivência social, mas aos seus familiares. Quem é que segura uma relação doméstica só em nível egóico? Quem é que sustenta um pai ou uma mãe com afetividade, com carinho, à medida que eles vão envelhecendo? Egoicamente, não dá para fazer isso, não temos força. Então, nós temos um mundo orquestrado num paradigma que escasseou, já deu o que tinha que dar. Não tem mais ideologia, não tem mais política econômica que dê sustentação ao mundo. Todas as que emergiram trazem os seus prós e os seus contras, mas não consegue lograr estabelecer a felicidade na Terra. Por quê?
porque ela está centrada no ego. Não é que eles sejam ruins, péssimos, maus, as ideologias, os sistemas de governos, as políticas, e o ser humano em si mesmo. Não é essa a visão, não é essa desqualificação, de modo algum. É que esse modelo deu o que tinha que dar. Com todo o avanço da medicina, nós estamos lidando com doença que a gente não sabe lidar com ela, não sabemos nada, quase. Estamos aprendendo agora sobre o coronavírus, a despeito de ser a replicação de mais uma virose, de uma zoonose, vindo do nosso ego, da nossa manifestação, às vezes, devastadora, invadindo a natureza e corrompendo os ecossistemas e as zoonoses passando para o homem e chamando o homem a atenção de que ele não está respeitando a Gaia, a poderosa Gaia, a nossa mãe terra, e se reflete como um efeito consequente direto à natureza. E com todo o nosso avanço médico, nós estamos aí com essas patologias, estamos com doenças degenerativas, doenças autoimunes. A gente não dá conta. Mudaram de nome. Algumas patologias foram controladas, agora começa a ressurgir algumas outras que pareciam estarem erradicadas, no Brasil, pelo menos. O sarampo surgiu que não surgia. O índice de aumento da tuberculose, da hanseníase, assusta. E temos matéria-prima para poder lidar com isso. Mas nós, homens, estamos perdidos de nós mesmos nesse modelo do consumo, da fome de prazer pelo prazer, da entrega das nossas vidas a uma experiência material que vai terminar no túmulo, essa ordem de que o mais forte é que tem que valer, de que nós temos que impor as armas, de que o país que é melhor economicamente é que a potência maior, o que fazem os desenvolvidos têm que explorar os subdesenvolvidos. Essa é a ordem, mas essa é a ordem que também está no lar. Nós usamos uns aos outros, às vezes mantemos um ao outro em função de uma dependência econômica, ou da força, ou da lábia, onde sofismamos e temos um discurso melhor e conseguimos, dentro do lar, ocupar um espaço de domínio. Essa é a relação. E tem um outro modelo que está sendo chamado a atenção e que deve comparecer no mundo de regeneração, para o qual, segundo a doutrina espírita, nós caminhamos celeremente. Esgotado o nível de experiência que o planeta de provas e expiações nos conferiu, nós estamos agora marchando numa grande transição que começou mais de 100 anos, mais de 60 anos, antes que o Espiritismo emergisse. O Espiritismo surge no bojo e essas mudanças vêm se operando ao longo dos séculos, como disseram os espíritos Allan Kardec em A Lei do Progresso. As grandes mudanças, elas se estabelecem em séculos. E esse edifício antiquado, desse modelo carcomido, começa a derruir, começa a ceder, e começa a surgir uma nova ordem. Uma nova ordem a partir do homem, que tem que se repensar, e da família, que tem que se rever. Então, nós estamos convidados a associar a intelectualidade ao afeto. Não dá para viver familiarmente sem afeto. E hoje nós somos chamados a conviver no espaço e nos vermos todos os dias, o dia inteiro. Olha que coisa, quase não nos víamos. Então, é surpreendentemente dantesco para alguns. Daí a ansiedade sobe, a síndrome de pânico vem. Tal é o estado de pressão que a gente sente em relação a nós mesmos, denunciado pelo outro, pelos outros. Então, é necessário fazer um reolhar dessa relação. E esse novo modelo, ele nos chama a atenção para o afeto, e não só para o intelectual. Para a matéria, sim, estamos no mundo material, mas também para a dimensão da espiritualidade, sem o que a matéria perde sentido, porque ela é meio, ela não é fim. Para uma atitude que possa ser mais de diálogo e de solidariedade, não de imposição e de egoísmo. Para um mundo que se chama e nos propõe vínculos, criar vínculos
vínculos impalpáveis, e não só os vínculos assinados em cartório. Um mundo que nos dá a perspectiva de que duas nações, elas se consorciam quando elas têm princípios e valores que possam ser coincidentes, muito embora possam ter interesses diversos. De que um casal, a seu turno, eles precisam ter princípios e valores que os façam linkar-se, sob pena de não sobreviver, ainda que o objeto de interesse seja o mesmo, a família. Ou seja, é todo um paradigma novo que emerge como uma necessidade de compor, se justapor e de dirigir a matéria, que é um paradigma espiritualista. Haja vista que Emmanuel, na introdução do livro Nosso Lar, a primeira obra que vai falar do mundo espiritual, desdobrando a fala kardeciana das obras fundamentais, notadamente de O Céu e o Inferno, essa primeira obra, Emmanuel traduz na introdução, quando diz que o mundo precisa de espiritismo e de espiritualismo, mas precisa muito mais de espiritualidade. O mundo, nós temos espiritismo, uma espiritualidade espírita, mas o mundo precisa de espiritualidade. O mundo precisa perceber de que as forças mais potentes, elas não são visíveis. Esse vírus não é visível, a energia atômica, assustadoramente, ela não é visível, nada obstante, ela é altamente destruidora e foi capaz de derreter prédios inteiros em Hiroshima e Nagasaki, quando lançadas. Então, a força não está na força física e nem na força de um cérebro. Ela está na força de um coração que esteja investido da capacidade de amar para compor intelectualidade e afetividade, racionalidade e emoção superior. Então, os princípios norteadores, os valores que nós precisamos estar reconstruindo numa sociedade que está emergindo, elas nos chamam a atenção para uma arte, na fala do espírito André Luiz, que propõe, através do belo, fazer o bom. Você tem que ser bom, tem que fazer o bem. Se o belo não fizer bem, que arte é essa? É natural que há um esgar dessa formatação do velho mundo, que eu poderia chamar assim, da atualidade. Esse velho mundo, aonde surge uma arte bizarra, esquisita, aonde surgem ideologias fanáticas, aonde surge uma política medonha, que às vezes dá asco em qualquer parte do mundo, aonde surgem manifestações contra a vida, sugerindo suicídio, suicídio assistido, eutanásia. Um mundo que se revela e que se recompõe com atitudes, às vezes, extremamente radicais, procurando combater o radical. Ou seja, hoje você não pode falar nada, dizer nada, porque tudo você pode ser enquadrado como crime. Então, criou-se uma intolerância no mundo que nos leva à beligerância facilmente. Então, esse outro mundo que emerge é o mundo da solidariedade, é do respeito, mas é do respeito solidário, indulgente, aonde eu tenho que ter indulgência contra os preconceitos, inclusive contra as pessoas que têm preconceito contra o preconceito. Esse mundo que faz da sua inserção na convivência familiar os valores mais fundamentais, aonde os vínculos são construídos numa convivência e aonde a hierarquia familiar está posta em cima de uma amorosidade e não em cima de uma força. Esse lar, traduzindo todos esses conceitos que nós estamos trazendo, eles emergem, devem emergir do lar. Então, eu não vou fazer a minha força prevalecer sobre os filhos, mas para eu não fazer a minha força e fazer o vínculo amoroso, será representar a minha
autoridade sobre o meu filho, eu preciso lidar com o meu autoritarismo, com o meu orgulho, com a minha arrogância, com a minha prepotência. Então, o meu mundo interior precisa ser visitado por esse novo cartel de princípios e valores para que eu componha no lar, para que eu trate o meu irmão mais fraternalmente, para que eu trate o meu avô, o meu filho, o meu neto, de uma forma mais carinhosa, para que eu abrace e não só mande, para que eu converse e não só censure, para que eu exemplifique e não só julgue. Então, é desse lugar do lar que emerge daquilo que fazemos dentro de nós mesmos que está o mundo de regeneração emergindo na crise, na grande pandemia, nas guerras que se multiplicam, nos embates, nas esquisitices desse mundo velho que está cedendo na sua escuridão. E esse mundo novo que vem com arte, com beleza, com crianças desde cedo traduzindo o seu encanto pela espiritualidade e fazendo a sua colocação no mundo, mostrando inatamente os seus conteúdos que estão vocacionados para o bem. Então, nós precisamos fazer desses dias no espaço doméstico uma grande pausa. Nós não estamos confinados, nós estamos protegidos. Nós não estamos presos, nós estamos chamados a nos religarmos se estávamos distantes. Nós não estamos vivendo a proibição externa, nós estamos vivendo um convite à dimensão interna do lar. É hora de fazer mais reflexão e pausa. Não só em família, mas só. Às vezes numa caminhada, às vezes no seu quarto, aonde você, com você, experimenta a solitude, porque solidão é uma patologia que nós sentimos, quer estando só fisicamente, ou quer estejamos conectados virtualmente, ou no meio de um monte de gente, porque ela traduz essa desconexão interna. A solitude é a arte de eu estar conectado comigo, e estando só, ou com alguém virtualmente, ou com outras pessoas presencialmente, eu estou bem. Então, nós estamos sendo chamados a fazermos do espaço solitário uma introspecção para que possamos nos reconectar. E reconexão significa autoconhecer-se. O autoconhecimento para fazermos o balanço de como é que nós estamos andando na vida. O que tem nesse mundo externo, que tem no meu lar, que tem em mim? O que tem nessa pandemia que se traduz externamente no meu movimento endêmico no lar e na minha epidemia interna, que eu ainda não cuidei e não tratei? Que chagas me acometem? Que vírus me perturbam? Para que eu possa, então, fazer uma inversão. Porque se o vírus é contagioso, eu não tenho a menor dúvida de que o amor, em sendo bem, ele tem um poder de contágio muito grande. De que se podemos nos organizar para fazer o crime, imagine o bem organizado. Se nós somos capazes de fanaticamente destruirmos aos outros em nome de Deus, numa guerra dito santa, como se pudesse existir uma guerra santa, por que nós não podemos fazer um movimento amoroso que nos leve àquilo que Paulo chamaria o bom combate, aonde o inimigo não está lá, está aqui, dentro de mim, convidando-me a que eu o transforme, eu o vergue, para que eu possa manter uma relação melhor com o outro que ainda não descobriu o inimigo dentro dele. Então, essa é a grande pausa que esses dias têm nos convidado. É uma pausa que nos leva, curiosamente, a vivermos com as nossas crianças como se fosse um grande spa de família. Esse spa de família, onde a gente brinca como nunca brincou, onde a gente conta história como nunca contou, onde a gente dorme junto como nunca dormiu, onde a gente faz as refeições como a gente nunca fez, onde a gente ri como nunca riu, onde a gente briga como nunca brigou. E isso tudo
será inesquecível para as crianças. Talvez nós adultos fiquemos com essas marcas da pandemia, das mortes, dessas coisas todas que estão afetando a sociedade do ponto de vista da pandemia em si mesma, enquanto enfermidade pandêmica. Mas as crianças, elas devem estar adorando essa pandemia, porque estão tendo os pais, muitas delas, estão tendo os pais. E porque a escola não estão pelos computadores. E elas estão tendo os pais disponíveis num tempo que eles nunca tiveram. Então, elas não vão esquecer essa pandemia, mas pelo lado positivo, enquanto que os adultos poderão ficar sequelados pelo lado negativo, se não souberem ressignificar a leitura de como lidar com o conflito, com a dor. Mas o que a natureza nos propõe, enquanto reflexão mundializada, ela não terá nenhum valor para nós se nós nos excluirmos dela e acharmos que são os chineses que têm problema, de que é o partido chinês só, que é o morcego, coitado do pobre morcego. Nós estaremos perdidos, porque não teremos aprendido nada com a grande chamada que a Terra está vivendo, essa sacudidela internacional. Não teremos aprendido nada se nós acharmos que o nosso lar, ou eu, sou uma ilha que estou muito bem e não participo do terremoto, do maremoto, do tsunami. Mas se eu puder me incluir e puder fazer esse movimento a partir de mim, na inserção do lar, não dá para fazer só no lar. Porque quando é no lar, o que é que a gente faz? A gente quer corrigir os outros. A gente vai descobrir um bocado de coisa errada e a gente quer arrumar o lar de fora para dentro. É hora de reflexão, pausa, de mais silêncio, mais convivência, porque se a gente não pode abraçar os outros, beijar os outros, no lar a gente pode. Os familiares a gente pode, salvo se alguém está contaminado. E ainda assim, você pode ensinar o seu neto de que ele ficando em casa, ele está cuidando do seu avô, que está num compartimento ou está numa outra casa. Que ele está cuidando da vida do seu avô. Até isso você pode dizer para ele. E a despeito do FaceTime, a despeito do telefone, a despeito dos equipamentos eletrônicos que podem fazer contato, o contato físico e a ausência dele pode ficar para a criança como uma tarefa de cuidado em relação ao seu avôzinho, à sua avózinha. E também é uma experiência que nos leva para romper completamente os limites do paradigma, porque estamos lidando com morte, ou seja, desencarnação. É hora de uma nova releitura mundializada da morte. E nós, enquanto espíritas, temos na linguagem kardeciana o fenômeno que a desencarnação proporciona. Nós estamos nos saindo da indumentária física, estamos nos desvestindo, desencarnando. A desencarnação, portanto, se nos alcança o familiar em casa ou à distância, através das mídias, dos noticiários televisivos, dos apps, dos equipamentos eletrônicos de um modo geral, das redes sociais, nós temos a chance de conversar sobre a vida além da vida, de ressignificarmos a morte junto aos nossos entes queridos, de treinarmos desapego e de podermos valorizar o nosso corpo, a nossa família, o contato, e de podermos orar por quantos hoje não têm uma religião e vivem na periferia das cidades, nos bolsões de miséria, nos alagados, nos morros, sem as menores condições de poder fazer um isolamento social. Ainda atendendo no Jardim das Oliveiras nesses dias, eu pude me deparar com essa situação e eu disse, mas você precisa se isolar. Eu disse, doutor, a minha casa é um compartimento só. Uma outra, que eu estava tentando separar, tinham 16 pessoas, numa casa com 2 compartimentos pequenos, 16 pessoas. Era uma mulher que cuida de outras crianças, que são seus filhos, seus sobrinhos, que foram abusados sexualmente na ilha próxima de Belém, que é Marajó. É natural que a Covid alcançasse a todos, e você fica numa impotência do ponto de vista físico, mas numa potência espiritual, porque você põe em teste a sua fé. Faz o que você pode e ora ao divino para que não desencarne aquelas pessoas que têm menos condições, que têm menos recursos, que não podem manter o isolamento social.
Por isso, Allan Kardec tinha razão quando recebeu dos espíritos a resposta que eles nos conferiu. O que seria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? Família essa que forma as sociedades. Os espíritos disseram, seria a recrudescência do egoísmo. A nossa luta hoje não é contra um vírus, é contra o egoísmo. A nossa luta hoje não é contra uma enfermidade, é contra as mazelas que nos habitam. A nossa briga hoje é para que possamos nos autossuperar, fazendo a higienização interna, o culto de novos valores e novos princípios na criação de um novo paradigma. Para além do ego, o Cristo interno. E aí nós buscamos Jesus como sendo essa plataforma que nos alinha para a construção de um novo jeito de ser na Terra. Vamos então para as perguntas. Olá, Alberto. Muito obrigado por essas palavras esclarecedoras. Nós temos várias perguntas aqui. Nós vamos filtrar não só aquelas que chegaram diretamente pelas redes sociais, e aí fica aqui o lembrete para que todos assinem lá e sigam o canal do Jardim das Oliveiras aí no YouTube para poder sempre aproveitar momentos como esse. E então temos perguntas da rede social e temos também aqueles talvez um pouco mais tímidos, que nos mandam diretamente e não querem ser identificados. Mas vamos lá, uma das que nós temos aqui é da nossa amiga TT Werneck, e ela pergunta sobre esse momento muito interessante da gente estar em casa, né? Aproveitando a família, mas muitas vezes esse isolamento social acaba achando a depressão, né? Não deveria ser o contrário? Como é que a gente lida com isso? Ok, a depressão ela resulta de uma desconexão interna que me faz, mediante a frustração, experimentar uma tristeza, e essa tristeza, se eu não a uso para me introspectar e poder avaliar a minha vida, se eu reajo, se eu rebato o convite que a tristeza me faz e não quero saber o que é que ela está me propondo enquanto interiorização, pode surgir a depressão. Como pode surgir a depressão também por outros motivos, nesse mesmo contexto. Eu vejo as mortes acontecendo e eu me deprimo em função da ansiedade que me leva a esperar de que isso vai acontecer com um familiar meu. E junto com a ansiedade pode vir o sintoma depressivo. Eu posso também ficar depressivo porque acho que vou perder o emprego, ou de que não vou permanecer com os proventos que dê cabo de poder manter a minha família. Esses fatores, todos eles podem conspirar. A perda de um ente querido, que me faz entrar num luto, e às vezes, ao invés de eu viver o luto, que é uma tristeza, e elaborá-lo num tempo satisfatório, eu fico esmagado pela perda do afeto, do ente querido, de um parente, de um grande amigo, e vou para a depressão, que não é desejável, porque a depressão já é uma patologia. E também o assédio de informações, a superposição de informações negativas, que ainda é um prato cheio para o consumidor, e por isso a mídia produz, porque vende, faz com que nós nos encharquemos de informações nocivas, e elas nos abatem porque mexem com conteúdos profundos desta e de outras vidas, e quando eu me dou conta, eu estou entediado, triste, e depois deprimo, precisando de psicoterapia e de medicamento. Mas, mesmo que a depressão surja, ela ainda assim, ela é um chamado de que eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, porque a medicina vem com o arsenal médico, terapêutico, e nos ajuda a recompor o químico cerebral, e é muito importante, mas é fundamental de que eu não fique nas consequências, de que eu mergulhe nas causas para poder tirar, modificar, elaborar os fatores causais que me levaram a deprimir. Porque senão
eu vou ficar pendurado nos remédios, que serão úteis e muitas vezes são necessários, porque a depressão leve não precisa de remédio, é psicoterapia. Mas se a depressão ela é reincidente ou ela é moderada e grave, precisa de remédio. E aí entra o psiquiatra. Mas o psiquiatra vai atender apenas as demandas circunstanciais, as consequências, a doença. E quem atende o doente? Então, o doente entra a psicoterapia, entra a religiosidade, entra os amigos, entra a família, tudo isso entra constelando em mim, porque eu sou o agente de transformação da minha vida. E aí eu posso trabalhar as causas e transformar a depressão num grande aprendizado, porque quem supera uma depressão sai sempre maior, porque aprendeu na vida alguma coisa que o levou a deprimir. Muito bem, mais uma aqui, Alberto. Por que esse vírus afeta menos seriamente as crianças que geralmente são grupo de riscos para outras doenças? Parece que os cientistas ainda não conseguem responder. Poderia ter alguma explicação espiritual? Eu penso que não. Eu penso que isso está relacionado ao processo da imunidade. Mas ainda é cedo para dizer isso. Porque, surpreendentemente, esse vírus ele tem afetado muito menos as crianças, porque ele está nos adultos e nos idosos, sobretudo nos adultos jovens ou adultos de 40, 50 anos, eles geram, às vezes, uma reação imunológica tão intensa que se estabelece um quadro inflamatório, não infeccioso, inflamatório, que alcança os pulmões, gerando um quadro pulmonar e uma insuficiência respiratória aguda grave, em função de uma resposta imunológica intensa. É curioso isso, porque em tudo em a natureza não podemos ir para os extremos. Quem tem imunidade baixa fica vulnerável ao vírus. Mas quem reage de uma forma expressiva e de uma forma demasiadamente intensa gera um quadro inflamatório, gera sintomas de inflamação que é indesejável também. Então, é o indivíduo reagindo e não tem essa modulação imunológica adequada para botar os soldadinhos de forma adequada para fazer a defesa do organismo. Então, as crianças, elas não apresentam esse tipo de reação, muito embora tenham desencarnado crianças, mas muito poucas. E jovens, que é menos, mas também tem desencarnado. Aí entra uma visão que o Espiritismo nos traz com muita assertividade. Espíritos que estão comprometidos reencarnatoriamente encontram nesse vírus uma circunstância que os afeta em função da vulnerabilidade perispiritual. E a pessoa, então, desenvolve uma reação imprópria e faz uma consequência, seja pulmonar ou de outro órgão, habitualmente é a pulmonar, e a pessoa desencarna. Às vezes, sem ter patologia junto. Às vezes, a pessoa não tem nenhuma comorbidade, não é idosa, é um adulto jovem, ou um jovem, como vimos aqui já no Brasil e no mundo, em inúmeras circunstâncias, e a pessoa desencarna de uma forma assim, incompreensível para a medicina. Como se você vê aquela pessoa com 95 anos, 101 anos, teve o coronavírus e saiu. O pessoal pensava que era uma alma que estava saindo. Não, era um indivíduo, carne e osso ainda, saindo. E ainda batendo palma, ainda com gás para bater palma. Como é que uma pessoa com coronavírus, com mais de 100 anos, consegue sobreviver uma UTI? Entrar na UTI já é dramático com essa idade. Com coronavírus, nas circunstâncias em que a medicina ainda está tateando as substâncias que podem ajudar nas diferentes fases do processo, a pessoa sai. Então, essas circunstâncias, esse indivíduo tem alguma coisa para fazer. Não é que ele seja imortal do corpo, não. Ele ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a hora. E há outros que, surpreendente, vão. Mas as crianças, quanto os mais jovens, eles ficam ainda por conta do que a medicina vai poder
estudar e pesquisar em torno desse vírus. É muito cedo, nós sabemos muito pouco sobre o vírus. Você veja que todos os dias surge um mecanismo novo. Eu vinha para cá, só estava dizendo, não, descobriu, um pesquisador norte-americano descobriu que o vírus fica na garganta 4, 5 dias, que você tomar limão com água quente, não sei o quê. Então, surge muita coisa do arco da velha, muita fake news e muito doido também, aqui usando a expressão de forma hilárica, né, que todos nós temos de médico doido um pouco, muito doido que propõe coisas, às vezes, que não tem pé nem cabeça, que são crendices bizarras. E alguns trazem até informações do ponto de vista mediúnico que também não são pertinentes. Então, vamos deixar que a ciência ela possa avançar sobre o estudo dessa patologia para poder melhor nos dizer acerca da sua etiopatogenia, do seu mecanismo de funcionamento e pelo que, epidemiologicamente, ela escolhe algumas faixas etárias e não outras, e aquilo que é óbvio, as pessoas com comorbidade mais velhas, naturalmente, que são mais vulneráveis para essa e para outras patologias. Então, eu deixaria com a ciência a palavra final no que tange às crianças. Obrigado, Alberto. Você mencionou também que esse Covid é um momento que nos traz um momento de reflexão e de contemplação, mas, por outro lado, também muitos de nós não temos tido a oportunidade de ir a nossos grupos espíritas, que estão também, muitas vezes, sofrendo um pouquinho, né? Até financeiramente. Como estão as coisas lá no Jardim? Conta pra gente que nós estamos aqui no exterior e somos fãs do trabalho lindo que acontece lá. Como está o pessoal? Como estão as coisas? O Jardim das Oliveiras é uma instituição que atende famílias socialmente vulneráveis no bairro Castanheira, que é a periferia de Belém do Pará. Então, são aquelas famílias que estão em condição abaixo da linha da pobreza. Então, se o coronavírus ele não tem classe social, ele alcança qualquer um, mas os miseráveis são os mais atingidos, porque não tem como fazer confinamento, não tem como se isolar e não tem como deixar de trabalhar. Então, eu estava outro dia, por exemplo, atendendo uma jovem, e ela estava com Covid. E eu disse, minha filha, você vai trabalhar? Ela disse, vou. Qual é o seu trabalho? Eu sou caixa de um supermercado. Eu digo, minha filha, você não pode trabalhar. Ela disse, mas eu preciso trabalhar. Eu digo, eu lhe dou o atestado, você está doente. Ela disse, mas eu não quero o atestado, porque se eu entrar com o atestado, depois eles vão me dispensar. Então, é essa a realidade. É o emprego, o subemprego, uma família numerosa e a miséria. E o sofrimento que você não sabe o que é que você faz. Então, o Jardim das Oliveiras, nós distribuímos homeopatia num medicamento que a gente chama gemepidêmico, distribuímos para todas as famílias, o que naturalmente está trazendo benefícios, mas alguns não funcionam e você tem que atender individualmente. Aí, quando você vai ver, as condições são precárias do ponto de vista alimentar. Então, fizemos uma campanha, resgatamos algumas cestas básicas para dar suporte, porque nós estamos entrando no segundo mês de isolamento. E essas pessoas não conseguem, não têm o que comer, não tem reserva. Não tem casa e não tem reserva. Então, eu quero dizer que o Jardim das Oliveiras, que é uma instituição sem fins lucrativos, ela vive dessas doações, vive da ajuda de alguns padrinhos e madrinhas que ajudam, da venda de alguns livros espíritas que nós produzimos, e assim, da solidariedade do povo. Então, esses são dias difíceis para o Jardim das Oliveiras, e são esse apoio que vem daqui da acolá é que vai compondo essa grande rede de solidariedade, porque também é o momento da gente olhar para além das janelas do nosso lar. Porque em casa está tudo bem, a gente está isolado, mas tem conforto, tem televisão, tem ar-condicionado, tem aquecedor, tem comida, a gente pode escolher o cardápio, a gente pode se isolar para um lado, para o outro, tem tudo, mas a miséria é 2 compartimentos, e só. E no lugar onde o teto é baixo, onde a telha é de amianto, onde é mosquito, onde não tem, às vezes, a possibilidade de uma alimentação em dia,
onde não cabe, às vezes, um refrigerador, uma geladeira, enfim, são condições muito precárias. E o mais doloroso disso é que estão crianças lá, né? Essas crianças estão lá. Então, o Jardim vive essa experiência, mas graças a esse carinho das pessoas que se vinculam à solidariedade, nós vamos também solicitando ajudas, né? E aí, ó, criamos um QR Code aqui, que nós temos feito o evento, temos também colocado disponível nesse QR Code a possibilidade de doação. Aí vai para uma conta do Jardim das Oliveiras e é tudo de bom. Nós seremos muito gratos àqueles que puderem participar. E como funciona isso, Alberto? As pessoas, eu acho que põem só o telefone, né, em cima desse código QR e aí pode auxiliar ao Jardim financeiramente, não é isso? Vamos botar ele aqui na tela mais uma vez? Aí está. Tem um telefone, você ajusta o telefone e vai em cima do bichinho e ele automaticamente coloca. Ele é para filmagem. Você vê que eu sou muito bom de telefone. Já está botando assim, ó. Não, é assim. Ele captura a imagem, esse quadradinho aí, que é o QR Code, pela câmera e pronto. É uma coisa muito simples. Leva direto para o PayPal e isso se converte em bênçãos. E a doação também fica a seu critério. Isso, se por alguma razão os amigos aqui no exterior, nos Estados Unidos, tiverem problema para entrar em contato conosco aqui na Califórnia, na Associação da Califórnia, nós vamos achar uma maneira de transferir essa sua doação aqui dos Estados Unidos lá para o Brasil, viu, gente? Então, se não der certo, por alguma razão, nos contate aqui nos Estados Unidos, a gente resolve, tá bom? Mas Alberto, para mais alguns minutinhos aqui, ainda temos várias perguntas. Sim. Né, sem dúvida, acontecendo. Uma delas, assim, que nos entrou em particular foi que esse momento de Covid, sem dúvida, nos traz muito medo e existem, inclusive, casos onde temos familiares que desencarnam e as famílias não podem nem acompanhar o velório devido às condições impostas por razões sanitárias e saúde pública em geral. Ou seja, é uma dor dupla. Você tem o desencarne e não pode também acompanhar aqueles momentos que muitas vezes nos dão aquele final de um ciclo. Como a gente pode lidar com isso? Existem algumas dicas que você pode dar às pessoas que estão passando por essa dificuldade tremenda no momento? É quase que uma exigência da natureza que nos espiritualizemos. Porque se um avião cai, por exemplo, a pessoa quer enterrar o seu ente querido, nem que seja aquela cinzinha. Isso é um rito psicológico, nós precisamos fechar um ciclo. A pior coisa para alguém é perder alguém do ponto de vista físico e nunca ter encontrado. Não celebrar a finalização de um encontro com um filho, com um pai que se perdeu num desastre de avião, num naufrágio, ou que é um desaparecido político, ou que foi um criminoso que a polícia deu fim, isso é uma dor que não tem fim para uma mãe, sobretudo, depois para um pai, para os esposos. Então, nós precisamos dessa finalização. A gente chama isso de rito de passagem, que psicologicamente faz todo o sentido, psicologicamente, para que se possa estabelecer, fechar dentro da gente uma gestalt, um ciclo, e aí a gente fica bem. Então, eu sugeriria, nesse esforço de espiritualização, que aqueles que não podem celebrar, às vezes pode um pequeno grupo, né, que depois procure se inteirar aonde está sendo sepultado o seu ente querido, e se ainda assim não tiver essa possibilidade de saber onde, vá ao local e imagine que naquele local seu ente querido está os despojos físicos. Vá lá, se você sente necessidade, para celebrar interiormente esse rito psicológico.
Se você não precisar disso, ótimo, que bom. Mas se você precisar, vá. Se você não sabe onde é o lugar, você sabe que ele está junto com outros tantos. Mas não se esqueça, o seu ente querido não está enterrado. Como me disse outro dia uma senhora católica, cujo filho estava sendo sepultado, ela disse, não agora, antes da pandemia, ela disse, ali não está o meu filho, ali está o papel de presente que embrulhou o meu filho. A metáfora é perfeita. Nós não somos o corpus. Nós nos identificamos tanto com o corpo que parece que a gente vai sepultar o ente querido, até para chamar para as fúnebres, a gente convidamos para o sepultamento de João, não sei o quê. Não é o João, não é o Alberto que vai ser sepultado, convidamos para o sepultamento dos despojos físicos, para a incineração dos despojos físicos. Não é o outro, a gente não vai queimar o outro, enterrar o outro. Então, isso é importante dizer para que a gente possa ter a tranquilidade que o nosso ente querido não está ali. Eu me lembro de uma amiga cujo pai brincava, ele era espírita e tinha muita compreensão dessa dimensão espiritual, mas a esposa era muito católica e era muito ferrada aos símbolos e aos ritos religiosos também, e ele não tinha esse rito. E ele disse, se um dia você for ao cemitério, for antes de você, não vá ao cemitério, porque eu não estou lá. Coincidiu dele desencarnar antes. E um dia ela está no cemitério, e essa amiga muito querida estava nos narrando. E quando ela está ali chorando, de repente ela olha, ela vê o esposo do lado dela. Aí o esposo diz para ela, eu estou aqui porque você está aqui, mas eu não estou ali. E apontou para o túmulo. Então, com todo respeito às crenças, nós não enterramos pessoas, nós enterramos corpos. Se necessitamos ir lá, fazer as nossas orações, façamos. Agora, no Amazonas, por exemplo, aqui próximo de Belém, próximo é 2 horas. 2 horas, os entes queridos, mesmo por falta de coveiro, estavam abrindo as covas. E a gente chama com doloroso, os entes queridos mesmo abrindo a cova. Mas eu fiquei pensando, mas é melhor abrir a cova enterrado o seu ente querido do que não saber se ele foi enterrado ou não, ou onde ele foi enterrado, que isso é mais dramático. Mas quando vem essas provas duras, também isso pode ser interpretado como a hora de nós procurarmos a espiritualidade. E eu convidaria você que está me ouvindo a ler a obra O Céu e o Inferno, que foi um trabalho de pesquisa de Allan Kardec, no qual ele pôde estabelecer uma perspectiva de análise que deu conta de poder trazer esclarecimentos profundos sobre o que sucede no momento da morte, pós-morte e a condição do espírito para além da morte. E o que devemos fazer para fazermos o enfrentamento da desencarnação de forma adequada. Então, orarmos à distância, junto com os outros companheiros nos lugares onde os entes queridos foram sepultados, inumados, podermos estabelecer, honrar o nosso ente querido com a nossa saudade operosa, atendendo aqueles que ficaram, dedicando o nosso amor em homenagem àquele que foi, àqueles que são mais necessitados do que você mesma, ou seja, fazer da desencarnação uma dor que se converta em saudade, em celebração e não em revolta, depressão e blasfêmia. Excelente, Alberto. Nós também queremos respeitar o seu horário aí no Brasil. Sabemos que já está ficando tarde e agradecemos do fundo do coração os 14 grupos espíritas aqui da Califórnia do Sul, aqui em San Diego, até a capital, Sacramento, lá ao norte, sem dúvida nenhuma conectados hoje aqui, agradecendo a você a sua disponibilidade. E se não for muito, mais uma pequena imposição. Qual seria a lição da hora, a grande lição da hora para nós, Alberto? Você está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Uhum. A lição da hora é o bem.
nós precisamos nos conscientizar de que não dá mais para ficar esperando numa cadeira confortável de que a felicidade possa chegar e de que o mundo vai se converter em cor-de-rosa, porque nós estaremos simplesmente vivendo o desfrute do conforto e uma oração circunstancial. É hora de nós nos encontrarmos conosco mesmos, é hora de nós nos encontrarmos com os nossos entes queridos, é hora de baixarmos não só as armas internacionalmente, mas baixarmos nossos instrumentos bélicos na relação familiar e podermos amar um pouco mais o filho, um pouco mais a esposa, um pouco mais o pai, de podermos pensar o quanto o egoísmo recrudesce na minha alma em função de toda essa avalanche que toma conta do mundo e o quanto esse egoísmo que recrudesce, ele está dentro de mim e eu preciso combater. Me dedicar menos a procurar o arquétipo atrair e de agir, e a plataforma se nos abre movimento, dúvida, buscar a Cristo como essencial, de princípios e o que deve nos orientarmos um movimento mais perto, mais consciente para os dias que está preso aquele Jesus semanal, de Jesus sido e parte dessa daqui ou religiosos que está revisto na Cristo interno. Alberto, o nosso áudio parece estar um pouco complicadinho. Vamos dar uma pausa que a internet deve estar conturbada nesse momento. Então, muitas vezes, a gente dando uma pequena pausa, a nossa internet volta a funcionar por completo. Enquanto isso, amigos, eu sei que o som está talvez subpar, mas gostaríamos de convidar a todos a seguirem o canal do Jardim das Oliveiras no YouTube, seguir também o trabalho lindo pelo Facebook, para a gente não perder a oportunidade de se manter conectado. E nossos irmãos aqui da Califórnia também, claro, saúdam a todos aí no Brasil e no mundo. E se vocês estão interessados na divulgação do Espiritismo em inglês, sigam a nossa página também no Facebook, nosso canal também no YouTube. Mas vamos ver se o áudio do Alberto está um pouquinho melhor agora. Desculpa, Alberto. Nada, querido. Agora está ouvindo? Estamos bem. Então, é que quando chega no final, as cortinas querem se fechar antes. Mas as cortinas não podem se fechar antes que Jesus apareça. É o tempo de transformação e nós precisamos reencontrar Jesus dentro de nós mesmos, na figura do Cristo interno, para que ele se sobreponha o nosso ego e nós possamos nos transformar numa pessoa melhor a cada dia. A nossa relação da atualidade com Jesus, ela deve ir além do culto externo. Se eu participo de uma religião que tem culto, rituais, porque se eu ficar nos rituais, nos cultos, se eu ficar apenas naquilo que é exterior da religiosidade, Jesus não chegou em mim. Esses são dias que reivindicam um culto interno. Interno na alma e interno em família. Não é um culto com dia marcado, pura e simplesmente. Não é um culto onde tem um lugar onde eu vou encontrar a mensagem de Jesus. É a necessidade de podermos estar dando vocação para que um Cristo compareça no cotidiano.
Então, era até dormindo a nossa relação com Jesus. É em família, é fora de casa, é em casa, é até dentro do templo religioso. A emergência que se faz na atualidade da figura de Jesus é um convite à mansuetude, à humildade, para que diminuamos a nossa arrogância, a nossa prepotência, a pureza, para que possamos enxergar as coisas de uma forma diferente, a misericórdia, para que possamos ter indulgência, perdão, tolerância para com os outros. É um Cristo que nos chama à justiça, o amor pela justiça. É um Cristo que nos leva ao sacrifício. É um Cristo, portanto, que estando com Ele, nós somos maioria. Basta estar com Ele. Nosso convite, à luz do pensamento espírita, é trazer na figura de Jesus a plataforma de princípios e valores que devem compor esse novo modelo de sociedade que emerge a partir do novo modelo de homem e de lá que nós devemos compor. Eu desejo aos amigos, carinhosamente, que essa figura de Jesus possa estar presente, tal como Maria Dolores, ela evoca de forma poética, e com essa poesia eu gostaria de celebrar a finalização do nosso encontro, através de Francisco Cândido Xavier, quando ela diz para a humanidade que se distanciou de Jesus e que precisa abrir o coração para Jesus. Em lembrando-te a mensagem brilhando eternamente, há de que se ouvir, eu estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te. Ao ver-te as manifestações de intenso amor, refulgindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra. E revelas entre povos e nações, iluminando as vidas sobre a terra. Deste ao clamor que se faz na dor do dia a dia a oportunidade de amar sempre que é dia. E, abrindo o coração para ti, Jesus, a nossa alma se escancara, fugindo da indiferença injusta e do materialismo rude, para que possamos, altaneiros, encontrar na luz a ti, meu Pai, a ti, Mestre Jesus, de modo a que a vida se renove e se transforme em cada dia, em cada lar, dentro de cada altar, de cada coração. Obrigado. Muito obrigado, Alberto. Receba o nosso abraço, agradecemos a todos e esperamos vê-los em breve. Muito obrigado. Vamos terminar então aqui com essa beleza de oração poética.